trabalho da disciplina Tecnologias Educacionais. Meu nome é Marlene Pereira dos Santos. Esse material multididático, vamos apresentar uma breve história dos números. Certamente você já usa os números todos os dias e às vezes não repara nisso. Até mesmo as crianças que não sabem ler ou escrever já conhecem os números, não é? Essa criança, por exemplo, já conhece os números contando os botões, bolinhas de gude, contando seus brinquedos, contando o número de irmãos. No cotidiano dela, ela já usa os números sem perceber. Mas já se perguntou como isso tudo começou? A história dos números estão ligadas à história da própria humanidade. Por exemplo, os povos mais antigos, eles repartiam, dividiam os alimentos, faziam troca, e tudo isso usando os números sem perceber. Aí começou a história dos números. Os historiadores descobriram um pouco dessa caminhada matemática através de estudo de restos deixados por civilizações antigas e descobriram que os números surgiram através da necessidade do dia a dia. E o conceito de números está associado também com a capacidade de contar, comparar qual dos dois conjuntos de coisas semelhantes é o maior. Por exemplo, nessa ilustração, os dois rebanhos de ovelhas, qual seria o maior? Para determinar isso, precisamos dos números. Se observarmos essa imagem, vemos do lado esquerdo e do lado direito. Temos dois rebanhos e podemos identificar o maior através da contagem usando os números. As primeiras sociedades humanas encontraram dificuldades em determinar qual dos dois conjuntos era maior do que o outro, ou para saber com precisão quantos itens formavam uma coleção de coisas. Então, esses problemas podem ser resolvidos com uma simples contagem. A maioria das culturas tem sistemas de contagem que atingem pelo menos centenas. Algumas outras, mais simples, que têm condições apenas de enumerar os números, por exemplo, 1, 2 e 3, usam o termo muito para quantidades maiores. A contagem começou a ser feita usando objetos físicos, como pilhas de parede, de pedras, e a marca com aqueles encontrados em ossos. Os sistemas de numerações, na maioria dos idiomas, mostraram que a contagem está associada aos dedos, com o sistema decimal. Sem perceber, usamos no dia a dia os números através das mãos, né? Contamos, somamos, multiplicamos, tudo usando as mãos. É só olhar à nossa volta e vemos que os números estão por todos os lados e não podemos viver sem eles. Temos o exemplo aqui como dinheiro, placa de carro, nosso número de celular, tudo envolve números. E com o passar do tempo, a representação dos números foram desenvolvendo até chegar o que chegamos hoje, o que conhecemos hoje. O sistema de numeração egípcio é um dos mais antigos que conhecemos. Aqui temos alguns exemplos. Uma coisa interessante é que o zero foi descoberto muito depois dos outros números. Na verdade, o último a ser conhecido, por volta do século V, pelos hindus. Vejamos também alguns diferentes tipos de números. Temos os números complexos, números reais, números
números racionais, números inteiros, números naturais, números negativos, números fracionários, números irracionais e números imaginários. Tudo isso faz parte do conjunto de números. No período de junho a setembro, o rio Nilo inundava as terras egípcias e levava parte das marcações de terras. Logo, os proprietários dessas terras tinham que remarcá-las, e a marcação dessas terras era realizada pelos empregados dos faraós, que utilizavam cordas como unidade de medida e determinavam estiradores de cordas, como vemos aí na ilustração. Essa é uma pequena parte de uma grande história que envolve muitos povos, e você pode fazer parte dela. É só se esforçar e aprender tudo com a professora que ensina. Imagina como seria a nossa vida sem os números.